O outro caso, como a gente já mencionou, é o trabalho com idoso. Idoso, as evidências apontam aquilo que eu falei. 1 a cada 10 profissionais de educação física conhece as diretrizes para idoso. E aí, quando a gente pega as diretrizes para idoso, elas não fogem muito a todas as outras diretrizes não, tá? É tipo 6 a 10 exercícios para os principais grupos musculares, 1 a 3 séries por exercício, blá blá blá, a mesma coisa ali, que tem umas curvinhas de normalidade, né, que vão se ajustando para cada grupo clínico, mas uma coisa é primordial no trabalho para idoso. Tem evidência científica mostrando que se o idoso não treinar com uma intensidade adequada, ele não terá aquele benefício para a saúde. Do que é que você está falando, Garcia? Estou falando daquele idoso que a gente conhece. Quando a gente vai cedo na academia, a gente sempre vê aquele tio desculpa. A gente sempre vê aquele tio com os contonetes, né? Tipo assim, o senhorzinho treina 3 anos que tu acorda 5 horas para ir treinar na academia. Desculpa, galera. E o seu Jorge tá lá todo dia 5 horas da manhã. Só que o seu Jorge, nos 3 anos que ele treina, ele tá lá com um halterzinho de 3 quilos. Por quê? Porque seu Jorge não quer pegar peso. E aí seu Jorge é diabético, hipertenso, tem osteoporose, não melhora nunca, né? Nada na vida dele muda, mas ele tá lá na academia. Show pro seu Jorge. Show, iniciativa. Quem é o problema? O profissional que está acompanhando seu Jorge. Por quê? Porque o trabalho para um idoso na musculação, primeira coisa que vocês podem agora ficar espantados. Qual que é a carga relativa que um idoso deveria trabalhar na musculação? De 40% a 80% de um RM. Putz, Garcia, 80% tá louco. Obviamente é uma progressão, tá, galera? Começa com 40%, em momentos progride, em momentos diminui, mas isso é muito categórico. E por que eu tô falando disso? Porque muita gente chega e diz, idoso tem que fazer trabalho de potência. Sim, idoso tem que fazer trabalho de potência. Mas não é trabalho de potência de qualquer maneira. Idoso tem que fazer trabalho de potência, entretanto, existe uma carga ótima para cada padrão de movimento que a gente quer melhorar. E a gente precisa saber, além disso, qual a carga ótima para o padrão de movimento, pelo tempo que esse padrão de movimento leva. Por exemplo, padrões de movimentos mais rápido, como o sentar e levantar de uma cadeira, as cargas são menores, para a gente trabalhar a potência. Por quê? Porque o idoso perde muita fibra muscular de tipo 2, fibra de contração rápida, né, com o processo de envelhecimento. E a gente tem que estimular isso, porque é isso que diminui o risco de queda, né? A gente tem artigo publicado sobre isso, o grupo que eu faço parte. Porque o idoso, no processo de envelhecimento, quando ele não treina, as fibras tipo 2 são as fibras que mais consomem energia. E se você não está usando aquilo, o teu organismo vai jogar aquilo de lado, ele não é besta, ele não vai ficar consumindo energia em vão. Então a gente tem que estimular esse tipo de fibra, que é o tipo de fibra que o idoso vai ter para esticar o braço rápido e se segurar, ter uma retomada ali de equilíbrio. Então esse trabalho de potência não é só fazer o movimento o mais rápido possível. Eu tenho que saber a carga certa. Além de saber a carga certa, eu preciso saber qual segmento está mais acometido. E eu consigo identificar isso fazendo uma bateria de testes, com uma bateria Hickley-Jones adaptada, que vai me dar uma série de fatores que eu vou saber se meu idoso está mais fraco em membros inferiores, em membros superiores, se é a aptidão cardiorrespiratória dele que está ruim, se é o equilíbrio dele que está ruim, se é a flexibilidade de membros inferiores, a flexibilidade de membros superiores, é a deambulação dele que está ruim, a mudança de direção. E a gente só conhece essas condições clínicas quando a gente avalia corretamente e, obviamente, quando a gente conhece o processo fisiológico do envelhecimento e as metodologias do treinamento que vão melhorar cada um deles. Beleza?
Então existe essa lacuna entre a diretriz e conhecer a condição clínica do teu paciente, do teu cliente idoso, para você trazer as melhores reverberações para a vida dele. Por exemplo, eu acompanhei durante um tempo, né, quando eu cheguei aqui em Mossoró, Dona Raimunda. Dona Raimunda, quando eu a conheci, ela só se levantava de uma cadeira segurando nas coisas, né? E aí a indicação para treinar a Dona Raimunda veio lá de Natal. Eu saí de Natal para Mossoró, para o mestrado, e aí veio a indicação de lá para eu treinar ela aqui, né? E aí depois que a gente trouxe o benefício para Dona Raimunda conseguia levantar sem nenhum auxílio. Ela saía nas consultas médicas dela, né, de check-up, mostrando aos médicos tudinho. Ó, Dona Raimunda, o que é que eu consigo fazer agora? E aí eu conheci alguns parceiros médicos nesse intercâmbio. O boca a boca do teu cliente para com o médico também vai abrir portas para você, também vai fazer esse profissional médico te ver de uma maneira totalmente diferente. E isso abre um leque de possibilidades para você.